queria hoje falar parabenizando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que foi fundamental para desarticular um atentado violento, terrorista, que poderia ter ocorrido no show que aconteceu no Rio de Janeiro, a cantora Lady Gaga. Muito importante parabenizar esse trabalho de inteligência e integração, porque envolveu a Polícia Civil do Estado do Rio, também do Mato Grosso, também do Rio Grande do Sul, salvo violência. E como não aconteceu esse atentado, e que bom que não aconteceu, há uma certa tendência da gente minimizar. Mas o exercício que eu queria fazer aqui agora é o seguinte: imaginem se tivesse acontecido. Se aquilo que estava sendo arquitetado e planejado de fato tivesse ocorrido. Um ambiente com mais de 2 milhões de pessoas, de todas as faixas etárias, pessoas que saíram das suas casas com o objetivo de celebrar, de se divertir. Imagina, Duda, se tivesse acontecido aquilo que estava sendo programado. Quanta violência, quanto terror, quanto sofrimento e quantas mortes. Eu insisto, como não aconteceu, há uma tendência da gente minimizar. Por isso a importância de imaginar, e se tivesse acontecido? E o que foi descoberto? Foi descoberto que dentro do ambiente digital, uma plataforma chamada Discord, havia um grupo ultra radicalizado com um adulto aliciando adolescentes para práticas violentas, cometimento de crime e tudo com discurso de ódio, especialmente contra LGBTs, crianças e adolescentes. Muito importante que o Disque Denúncia foi utilizado, muito importante que a Polícia Civil teve acesso à informação, pôde investigar de forma integrada com outras polícias, sob orientação também do Ministério da Justiça, e na nossa compreensão, milhares de vidas foram salvas por uma ação de inteligência. Mas, Duda, o que nós aprendemos sobre isso? Repara, ambiente digital. Nós, obviamente, somos favoráveis às redes sociais, é tecnologia, é informação, é comunicação, é cultura, é entretenimento, é avanço científico, tudo bem. A questão que se coloca é, nós sabemos que em determinados ambientes digitais existe discurso de ódio e organização criminosa. E a pergunta que nos fazemos é, por que estas plataformas extremamente ricas, lucrativas, algumas bilionárias, não se comprometem com mecanismos mínimos e básicos para impedir cometimento de crime nos seus ambientes? A minha pergunta é, a plataforma Discord não sabia que dentro da sua ambiência digital existia, como existe, talvez agora, enquanto a gente conversa aqui, essa plataforma esteja sendo utilizada para aliciamento de crianças e adolescentes, com discursos de ódio contra determinados grupos, para cometimento de crime. Não é a primeira vez. E o que nós estamos denunciando? Que estas plataformas não somente sabem, como lucram. Porque quanto mais gente, quanto mais informação, quanto mais circulação, quanto mais like, quanto mais compartilhamento, maior o lucro dessas plataformas. Então elas não querem nenhum mecanismo de modelação e moderação, porque elas não querem perder lucro. Mas o que eu estou dizendo, e que já foi debatido no Congresso, mas infelizmente, determinados setores distorcem o debate e tratam como censura. Não é censura a ninguém, a nenhum indivíduo, a liberdade de expressão. A questão é relativamente simples, até mesmo óbvia. Por que discurso de ódio e cometimento de crime? Quando acontece no ambiente digital, não pode haver um mecanismo objetivo para impedir que isso se dissemine. Não é relativamente óbvio que na vida em sociedade, a nossa liberdade individual precisa ser mediada pelo respeito, pela solidariedade, pela dignidade do outro? Pegando aqui até um pouco
da tradição bíblica, que é aquela que me forma como indivíduo, sempre no mais profundo respeito ao Estado laico e à diversidade e à não crença religiosa, mas eu aprendi na minha formação que o exercício da liberdade é mediado pelo amor ao próximo. A ética, ela me coloca um exercício de regulação do meu comportamento em respeito às pessoas com quem eu convivo. Então é muito grave, dentro de uma plataforma digital, organização criminosa, discurso de ódio, aliciamento de criança e adolescente. E quando nós tentamos levantar esse tema ultra relevante para o mundo contemporâneo, tem setores, inclusive da extrema-direita, que dizem que regulação sobre as plataformas bilionárias é uma forma de censura. Não é censura, é responsabilidade com a vida das pessoas. Mecanismos transparentes. Inclusive, até o debate sobre transparência é importante. Alguém sabe aqui como funcionam os algoritmos que elevam alguns discursos e rebaixam outros discursos? Estas plataformas lucram com a barbárie, lucram com o ódio e fazem lobby nesse parlamento para proteger o seu lucro, a sua riqueza, o seu patrimônio, enquanto crianças são aliciadas para práticas de ódio e cometimento de crime. Regular o funcionamento das plataformas é tema central para o exercício da própria liberdade de expressão e para a democracia no mundo contemporâneo. E eu termino falando sobre o discurso de ódio. Falei bastante sobre a ambiência digital. Mas reparou que tinha ali um ódio contra LGBTs? Então eu insisto. Discursos de ódio, inclusive nas tribunas, nos microfones da casa, contra mulheres, negros, LGBTs, violência política de gênero, misoginia. Esses discursos, tantas vezes reiterados até mesmo nesta comissão, esses discursos de ódio influenciam o comportamento. São autoridades públicas que usam o poder político e o microfone numa tribuna para alimentar o ódio. Esses discursos produzem símbolos. Esses símbolos incentivam comportamentos. E lá na ponta o discurso pode virar faca, tortura, tiro e cometimento de crime. Parabéns à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Que bom que vidas foram salvas, senhor presidente.